Olá, pessoal! Vou tentar gravar aqui, né, o segundo vídeo, uma segunda parte, falando mais um pouco da minha experiência com a ressonância harmônica nessas 10 ondas. Hoje eu iniciei a 11ª onda, estou muito feliz porque chegou o link. E eu queria começar assim, recapitulando algumas coisas que eu falei no primeiro vídeo. Então, uma das coisas que eu falei é que eu já havia parado de tomar remédio, estava na fase da suplementação, né? Quando eu comecei com a ressonância harmônica. E até a suplementação eu parei, não necessitando mais. Porém, eu esqueci de dizer que, na verdade, eu troquei a suplementação pelas frequências de cura. Se vocês procurarem no YouTube, são muitas as frequências de cura. E um canal que eu sempre indico, que eu gosto muito, é o canal Altas Frequências. E eu comecei então a fazer uso de frequências de cura lá do canal Altas Frequências. Tem um outro canal também que é o do Thiago Linux. E lá tem frequência para tudo: frequência para acalmar, para dormir, para aumentar a dopamina, serotonina. Tem uma frequência que eu gosto muito, que era o que eu usava quando eu sentia dor de cabeça, que é a frequência cura tudo. Tem a frequência do cobre, enfim. Vou deixar vocês à vontade para entrar lá no canal e explorar, né? Conhecer lá as frequências. E por que as frequências de cura funcionam, né? Porque está trazendo a onda. É aquilo que o professor explica o tempo todo, a mecânica quântica explica. A onda, você não precisa pegar a matéria, que seria o remédio, por exemplo, dar um exemplo de uma frequência, a frequência da vitamina C. Você pode fazer uso da vitamina C partícula, que seria o comprimido, ou efervescente, que seria a matéria, a partícula, ou você pode fazer uso da vitamina C onda, que seria a frequência da vitamina C. Então, se você procurar no YouTube, tem outros canais também com frequências de cura e uma série de outras frequências, né? Então, desde então, quando eu comecei a fazer ressonância harmônica, eu estava na fase da suplementação, e eu passei então para a fase do uso de frequências, né? E eu até hoje eu faço uso de frequências, já não com tanta frequência assim, né? Tantas todo dia. Mas às vezes eu acho necessário, eu coloco uma frequência, inclusive a que eu estou ouvindo agora, que eu gosto muito, é da célula tronco, né? Para produção de célula tronco. E é isso. Então hoje, quando eu acho necessário, eu faço uso de frequências e não mais de suplementos, né? Outra coisa que eu também não comentei é assim, que com o estudo do caminho das palestras, eu sempre entendi que o professor estava falando de ciência, né? Que ele estava falando de física quântica, que ele estava falando de mecânica quântica, que ele estava falando de ciência. E o tempo todo ele faz questão de falar, isso é ciência. Só que começa a aparecer assuntos, temas, coisas que a gente fala assim, ué, mas isso tá parecendo espiritualidade. Mas ele explica no caminho das palestras que não existe a ciência de um lado e a espiritualidade do outro, que não são coisas separadas, né? É como se nós quiséssemos dizer assim, o meu corpo é o meu corpo, o meu espírito é outra coisa, não tem nada a ver comigo, é uma outra coisa à parte. Não, o corpo, a alma, o espírito é tudo uma coisa só, é um conjunto que um não funciona sem o outro. E a mesma coisa é a ciência e a espiritualidade. É uma coisa só, é um conjunto que onde um não funciona sem o outro, né? Então, como eu encarei o caminho das palestras como ciência, eu não tive dificuldade de deixar certos paradigmas, deixar certas crenças, né? Porque eu não encarei como espiritualidade. Porque se eu encarasse como espiritualidade, por eu ter uma religião, ser tão afinca na minha religião, assim, né? Tão seguidora, assim, eu ia entrar em choque, eu ia entrar em parafuso. Mas eu consegui entender quando ele falava isso é ciência, isso é ciência, isso é ciência. E a ciência vai comprovar, né? Tanto que tá aí a mecânica quântica que já está comprovando que no núcleo do átomo não existe nada determinado, só existem possibilidades. Tudo que existe no núcleo do átomo é uma movimentação de possibilidades. As partículas estão o tempo todo ali aparecendo, desaparecendo, se entrando em colisão, e ao entrar em colisão ela forma uma nova partícula, e a ciência não consegue, né, compreender isso. A ciência tem dificuldade de aceitar isso, que o átomo tem consciência, que tudo tem consciência, né? E então eles omitem isso, eles continuam pesquisando, tentando entender
verdadeiramente como funciona o átomo e como funciona a mecânica quântica, porque eles não querem aceitar, porque para aceitar que o átomo funciona assim, vai ter que aceitar a espiritualidade, vai ter que aceitar que existe uma mente superior, né, que existe um Deus, né, que infelizmente a palavra Deus está muito deturpada, está muito distorcida, né, mas é essa dificuldade de se aceitar que dentro do núcleo do átomo não tem nada definido, são só possibilidades e que nunca se sabe o que esperar daquelas partículas. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Como eu encarei o caminho das palestras como o que o professor estava ensinando era física, né? Era ciência e não espiritualidade, com muita facilidade eu mudei alguns paradigmas da minha vida, né? E um deles, deixa eu mudar aqui, eu fiz algumas anotações para não esquecer. Algumas mudanças de paradigmas que ocorreram comigo foi, em primeiro lugar, foi sobre a morte, né? Embora eu tivesse aprendido com a religião que quando a gente morre ou vai para o céu ou vai para o inferno, eu sabia que a gente ia para algum lugar, né? Mas havia assim um medo muito grande da morte. E eu perdi o medo da morte não só com o caminho das palestras, mas principalmente com um programa, com um canal do YouTube que eu vou indicar também, que é o canal Afinal o que Somos Nós. Esse canal ele é especializado em abordar e entrevistar pessoas que tiveram EQM, que são experiências de quase morte. E quando eu comecei a assistir ali os depoimentos das pessoas entrevistadas que tiveram EQM, eu comecei a perder o medo da morte. E isso casava muito com as palestras, porque eu estava assistindo simultaneamente, né? Eu não descobri esse canal, Afinal que Somos Nós, eu também estava fazendo o caminho das palestras. E uma coisa casou com a outra. Eu comecei a perceber que não precisava ter medo da morte. E aí foi incrível porque, como uma pessoa que ia na igreja, que era religiosa, eu não entendia quando Jesus falava assim na Bíblia, não temei a morte. Não temei aqueles que podem matar o seu corpo e só podem fazer isso, só matar o seu corpo. Antes temei a Deus que pode não só matar o seu corpo, né? Mas também lançá-lo no inferno. Eu falava assim, mas como assim eu não devo temer quem vai matar o meu corpo? É tudo que eu tenho, é a vida, é tudo que eu tenho. Se a pessoa me matar, como que eu não vou temer? Se a pessoa me matar, acabou essa vida aqui, né? Então assim, eu não tinha noção como era a outra vida, como era o pós-morte, né? Que a vida continua e como ela continuava, para mim era completo mistério, né? Até então eu acreditava que a gente ficava como se estivesse dormindo, aguardando o dia do juízo final, para uns ir para o céu e outros irem para o inferno. Então, assistindo tantos depoimentos de EQM, eu acabei perdendo o medo da morte. E as palestras vinham explicando, né? O pós-morte, a reencarnação tal. Então, eu fui me libertando desse medo, que acho que é o maior medo, né? Do ser humano, o maior medo que o ser humano possa ter é o medo da morte. Então, às vezes, na hora ali da morte do vamos ver, a pessoa é capaz de mentir, ela é capaz de matar, ela é capaz de, né, fazer algo que ela vai se envergonhar depois. Por quê? Porque ela tá com medo de pagar com a própria vida, porque ela não sabe o que vem depois. E aí o que aconteceu? Eu fui fazer no caminho das palestras, eu acho que eu já tinha começado a fazer ressonância, mas eu não tinha me dado conta que eu tinha mudado de paradigma com relação à morte, né? E aí um dia, assim, num momento de alimentação, café da manhã, não lembro, na mesa, minha filha, eu tava contando algo para as minhas filhas e minha filha falou assim: ué, mãe, então agora você acredita em reencarnação? E essa pergunta me pegou de surpresa, porque eu falei assim, né? Peraí, eu parei para pensar pela primeira vez e procurar dentro de mim a resposta, se eu acreditava em reencarnação ou não. Ou seja, eu já estava acreditando, mas eu nunca tinha caído a minha ficha sobre isso, né? Eu tinha mudado de paradigma. E eu fui buscar a resposta dentro de mim e falei assim, agora eu acredito em reencarnação. E elas ficaram assim muito surpresas, porque eu ensinava exatamente o contrário, né? Que não existia reencarnação. Porque o que foi, qual que era o meu paradigma, o que foi passado para mim, o que foi ensinado para mim? Era assim, ó, muitas vezes, talvez isso seja o que esteja acontecendo com você, né? A gente ouve falar assim, porque existe a reencarnação, os espíritas acreditam na reencarnação e que através da reencarnação as pessoas vão se tornando cada vez melhores, as pessoas evoluem. E daí vem aquele questionamento, mas espera aí, as pessoas vão se tornando cada vez melhores, então já era para o mundo ser
maravilhoso, né? Ser um paraíso perfeito, porque há tantos milênios aí, né, reencarnando, já era pra estar todo mundo jóia, ok, evoluído, né? Mega Blaster evoluído e bonzinho. Então isso não combinava, né? Essa teoria de que a reencarnação era para que as pessoas melhorassem, a cada reencarnação a pessoa melhorasse. Então isso não batia, não me convencia. Só que com as palestras eu passei a compreender, né, que a evolução ela não depende só da reencarnação, ela depende da nossa disposição em mudar, a nossa disposição em melhorar. É como se fosse, por exemplo, a graduação. A graduação não depende de existir ou não faculdade. Depende de você querer fazer faculdade e de você estudar, e de você se esforçar, e de você ir atrás, e de você fazer a sua parte. A faculdade continua lá, e se ninguém for lá, ela vai ficar lá, né, vazia. Mas então depende da gente querer mudar, depende da gente querer melhorar. E quando nós reencarnamos e nos defrontamos de novo com aquela dificuldade que tivemos na outra vida, depende de nós agora escolhermos, vamos perdoar ou não vamos perdoar? Vamos reagir como da outra vez, matando ou não vamos matar? Então, assim, depende de nós querermos evoluir, queremos melhorar. E a ressonância harmônica é maravilhosa por causa disso, porque ela é uma ferramenta que nos ajuda a evoluir nessa encarnação. Nós podemos evoluir nessa encarnação e economizar muitas vidas, muitas encarnações, né? Então, assim, nós podemos decidir evoluir nessa encarnação. Só precisamos fazer os pedidos certos e mudar de vida, né? Soltar os paradigmas aí, soltar as crenças limitantes, enfim. Então, a crença da reencarnação foi um paradigma que eu passei a ter, né? Assim, eu tinha um paradigma de que não, eu tinha uma crença de que não existia reencarnação, que a gente vivia só uma vez e morria e pronto. Uns iam para o céu e outros iam para o inferno. E embora eu achasse isso muito injusto, né? Eu achava assim que não era muito justo isso. Mas era a crença que eu tinha, né? E só para esclarecer o que é paradigma. Paradigma é uma coisa que a gente acredita e continua acreditando. Então, paradigma é aquela crença que eu continuo acreditando, tá ok? Outro paradigma que mudou na minha vida foi a questão do casamento. E isso foi bem mais pra frente, depois de muitas ondas. Eu tava ouvindo o livro de Ra, porque tem um audiobook, é disponível no YouTube, se vocês tiverem curiosidade de conhecer o livro de Ra, né, o material de Ra, tem um audiobook. E eu optei pelo audiobook, até porque eu não sabia como adquirir esse livro, é um livro muito antigo. E ouvindo o livro de Ra, chegou uma determinada parte, a consciência Ra é uma consciência coletiva, de um povo muito evoluído, né, de acho que sexta dimensão, não lembro mais, e sexta ou 12ª dimensão, agora não me recordo. E chegou num determinado momento que questiona-se, né, o casamento, e Ra diz assim: o casamento é uma invenção do planeta Terra. Nos outros planetas, as pessoas não fazem contratos. As pessoas não ficam presas umas às outras. As pessoas se unem por afinidades de interesse. Quando elas querem fazer algo, né, as duas querem fazer algo, então elas se unem. Por exemplo, as duas querem ter um filho, tá? Então elas se unem para ter um filho. As duas querem ter um negócio, uma sociedade ali. Então elas se unem com aquele objetivo. Então é uma união onde há interesse comum das duas partes, na mesma coisa, independente do que seja essa coisa, né? Então não existe essa coisa de casamento. Aí quando ele fala assim, o casamento é uma invenção no planeta Terra, caiu uma ficha muito grande. Por quê? Porque é mais um paradigma que nos foi colocado, que nos foi apresentado, de que as coisas são assim. É assim, essa pessoa nasce, cresce e tem que se casar, né? Mas se a gente puxar pela nossa memória, vamos pegar aí o homem pré-histórico, o homem das cavernas, ou mesmo lá nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, as pessoas se uniam por outros motivos, né? E não existia esse casamento religioso, né? Esse casamento formal. As pessoas se uniam porque queriam se unir. Não existia também o casamento civil, né? Que é um outro paradigma que é bem específico assim no nosso país. Por exemplo, em Israel existe o casamento religioso e a pessoa só se casa pela religião ali, né? Mas não existe o casamento civil em Israel.
E aqui no Brasil, o casamento religioso não tem valor legal, né? Você não pode reivindicar aí na justiça por causa de um casamento religioso, mas o que tem valor legal aqui no Brasil é o casamento civil. Então, eu percebi que isso era um paradigma, isso era uma coisa que foi apresentada e que eu acolhi, né? Que eu acreditei. Eu falei, é assim, todo mundo tem que se casar, porque quem não se casar tá em pecado, tá indo contra a vontade de Deus, enfim, tá pecando contra Deus. E aí eu entendi, né? Porque Ra, falando de um povo mais evoluído, planetas mais evoluídos, ele fala, não, nos outros planetas não é assim. Casamento é uma invenção do planeta Terra e vocês se obrigam a ficar juntos por um contrato. O homem subjuga a mulher, né? Um subjuga o outro ali, que agora casou, você tem que me obedecer, porque você tem que honrar o meu nome e umas par de coisas que eu não vou entrar em detalhes. Mas foi um paradigma que caiu por terra, que eu falei, poxa vida, realmente, quem é, a gente fala aqui no Brasil, né, amaziado, quem é ajuntado, quem é amigado, tá unido por um desejo mútuo, né, os dois têm assim o mesmo interesse, o mesmo desejo, e sem os compromissos e a prisão ali da certidão de casamento, a gente percebe que muitos vivem muito felizes por muitas décadas, né? E às vezes tem até um exemplo que o professor Hélio Couto fala, que às vezes a pessoa, depois de 20 anos junto, 10 anos juntos, resolve se casar. Vamos lá no cartório, vamos casar. E ali só porque assinou o papel desanda o casamento. Por quê? Porque há toda uma complexidade nesse paradigma, né? Que agora a mulher tem que obedecer o homem manda na mulher, e etc, etc, etc. Muito bem. Então, eu recomendo, né, aí o audiobook do livro de Ra, né, o material de Ra. É um material muito antigo, inclusive, e foi com essa fala de Ra que caiu por terra aí o paradigma do casamento. Hoje, né, hoje eu não aconselho ninguém a se casar, eu aconselho as pessoas a se unirem por amor, viverem juntas por amor, por afinidade, por quererem as mesmas coisas. E hoje, se eu fosse me casar, seria muito mais cautelosa, né? Quando eu me casei pela primeira vez, tinha 20 anos, e eu não tinha esse entendimento, assim, que a gente precisava investigar, pesquisar, se a pessoa queria as mesmas coisas que a gente queria, né? Então, eu acabei, assim, tendo uns casamentos bem frustrado, bem sofrido, porque depois de muito tempo eu descobri que a pessoa não queria as mesmas coisas que eu queria, né? E o erro foi meu, porque eu devia ter pesquisado, investigado. Então é importante a gente analisar, será que a pessoa quer a mesma coisa que eu quero? Será que a pessoa quer tanto ter filhos como eu quero? Ou será que a pessoa aceitaria não ter filhos porque eu não quero ter filhos? Será que a pessoa também não quer? Será que a pessoa, ela busca Deus, ela busca uma religiosidade, ela busca uma espiritualidade, assim como eu busco? Porque se ela não busca, não vai dar certo também. Enfim, nós precisamos buscar almas afins, né? Almas afins, pessoas que gostem das mesmas coisas que nós gostamos e tenham os mesmos interesses que nós temos, né? Mas isso é um outro assunto. Outro paradigma que caiu por terra também foi a questão do destino. Por conta da igreja, por conta da Bíblia, havia-se muito aquela fala assim, se for da vontade de Deus, né? Eu vou conseguir. Se for da vontade de Deus, tudo vai dar certo. Não deu certo porque não era da vontade de Deus. Então essa é a crença do quê? Do destino. Que o meu destino está na mão de outra pessoa. Que o meu destino está na mão de um Deus que me criou, que diz que me deu livre-arbítrio, mas que eu não posso fazer nada do que eu quero, que eu tenho que fazer o que ele quer, né? Então, eu passei a compreender quando, nas palestras, eu fui aprendendo que eu crio a minha realidade, e principalmente com o livro Conversando com Deus, o volume 1, que eu quero indicar para vocês também. Quem quiser ouvir o audiobook do Conversando com Deus, tem lá no canal do nosso amigo Lucas Radim. Eu indico muito esse livro. Conversando com Deus foi um livro que me libertou dos dogmas da religião. Não importa qual a sua religião, toda religião tem dogma. E o que são os dogmas? São as regrinhas à parte para funcionar aquela comunidade ali, né? Para aquela comunidade funcionar daquele jeito. E toda religião ela tem assim na sua nascente um cunho muito bom, né?
um interesse, não interesse, como que fala? Uma intenção muito boa. Uma intenção muito boa. Só que o que estraga as religiões são os dogmas. Quando começam a ser implantados os dogmas, que pode isso, que não pode aquilo, então estraga a religião, que era ali só para, né, com a intenção de aproximar as pessoas de Deus, desenvolver o amor, o afeto, a caridade. Então, estraga tudo. E ouvindo o livro Conversando com Deus, ele me libertou dos dogmas da religião. E um das crenças que eu tinha, né, que me incomodava bastante, era essa questão do destino, né? E aí eu aprendi, eu entendi, né, que nós somos deuses, que todos nós somos deuses. Eu já tinha lido isso na Bíblia, já tinha ouvido até uma pregação que falava assim, vós sois deuses, né? Tá escrito na Bíblia, eu já sabia disso. Mas eu não entendi, assim, até que ponto nós somos deuses, né? Parecia uma blasfêmia isso. E hoje eu entendo assim, ó, que Deus está dentro de nós, porque Deus está dentro de cada átomo. E todas as nossas células, todo o nosso corpo é formado de átomos. Não tem nada nesse universo que não seja formado de átomo. E Deus está dentro de cada átomo, né? Porque o que tem dentro do átomo? Um oceano primordial de energia. O que tem dentro do átomo é energia. Não tem nada definido dentro do átomo, do núcleo do átomo. E nós estamos dentro de Deus também, né? Então Deus está dentro de nós porque Ele está dentro de cada átomo. E nós estamos dentro de Deus porque tudo ao nosso redor é átomo, né? Então o oxigênio que a gente respira, o vento, o ar, as paredes da casa, as nuvens, a terra, a água, tudo que você imaginar que está ao seu redor, em volta de você, que você esteja dentro. Ah, eu estou dentro do planeta Terra. Ok, o planeta Terra é feito de átomo. Então, nós estamos dentro de Deus e Deus está dentro de nós, né? Então, nós somos um, porque tudo que ele emanou para dentro dele. É como... Tem uma outra forma de explicar isso, que nós estamos dentro da mente de Deus, né? O Tal da Física é um livro que ele mostra isso com muita clareza. Desculpa, eu tô confundindo, porque eu acabei de ler o Tal da Física e eu fui ler o Pista Sofia. O Pista Sofia é um livro que ele mostra, inclusive ilustrado. Tem um desenho onde mostra que o todo, como se fosse um círculo, e ele emanando para dentro, como se fossem outros círculos que ele tá emanando para dentro, sabe? E então nós estamos dentro dele, ele está dentro de nós, né? E aí caiu por terra aí o paradigma do destino, que o destino está na mão de alguém lá fora, né? Na mão de Deus. Não, o nosso destino está nas nossas mãos. Nós cocriamos a nossa realidade. E qual é a realidade que nós queremos cocriar? É isso que a gente precisa saber, né? Nós queremos uma realidade de paz, nós queremos paz, alegria, saúde, harmonia, comunhão, amor. Então nós devemos cocriar isso. E como que se cocria tudo isso, né? É claro que você que já estuda mecânica quântica, já é ressonante, já fez o caminho das palestras, você já aprendeu que nós cocriamos com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com as nossas palavras, com as nossas ações. Por quê? Porque não adianta eu pensar, eu quero ser saudável, eu sou saudável, mas se eu sinto um sintoma ou qualquer coisa, eu falo assim, eu estou doente, eu estou muito doente. Uma coisa muito comum que as pessoas pecam, elas ficam no pensamento positivo, né, de co-criador, eu sou saudável, eu tenho saúde, abundante e tal, e daqui a pouco elas falam assim, porque a minha rinite, a minha sinusite, a minha dor de cabeça. Então, assim, se é minha, eu estou adotando para mim, é meu, me pertence. Então, isso não é congruente com aquilo que eu estou pensando e falando. Então, precisa ter uma concordância entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço, né? Porque se o que eu faço não combina com aquilo que eu penso, ou se o que eu sinto não combina com aquilo que eu penso, então, essa discordância, né, não vai cocriar. A gente não vai cocriar. Então, para cocriar, a gente precisa ser coerente. O que eu penso, eu sou saudável. O que eu sinto? Eu tenho que sentir que eu sou saudável. O que eu faço? O que eu falo? Eu falo que eu sou saudável. Então vem alguém e fala assim, mas tá tendo aí um surto de gripe, né? Cuidado, você não gripar, isso aqui. Eu não posso nem falar, é mesmo, tá tendo um surto de gripe, como eu também não posso falar, eu vou me prevenir para não gripar, como eu não posso falar, viu? Cuidado, se agasalhe para você não gripar. Por quê? Qualquer uma dessas falas
não está sendo congruente com o pensamento de eu sou saudável. Porque se eu sou saudável, porque a doença não existe, porque eu fui criado em perfeição. Então, a gente tem que ter uma concordância muito grande entre essas 4 coisas. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço, né? Muitas vezes, quer ver uma coisa que acontece muito? A pessoa fala assim, eu vou guardar um dinheirinho, eu vou guardar esse dinheiro para uma emergência. Eu vou guardar esse dinheiro para caso o carro quebre, né? Se o carro quebrar, eu tenho esse dinheiro guardado. Isso não é congruente com tudo aquilo que você fala de sou próspero, sou rico, porque você já está aguardando, esperando que o carro quebre, você já está aguardando, esperando uma emergência. E o que o universo faz? O universo diz lá, ela está guardando dinheiro para uma emergência, vamos mandar uma emergência para ela. Ela está guardando dinheiro para quando o carro quebrar, vamos quebrar o carro dela, vamos lá dar um motivo para ela usar o dinheiro, porque é isso que ela quer. Então não é congruente, né? Não concorda. Então essas 4 coisas têm que estar em concordância. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço, ok? Então, voltando, eu faço o meu destino, você faz o seu destino com essas 4 coisas, tá? Por exemplo, eu queria tanto um bom emprego, mas será que eu vou conseguir? Não tá congruente, você não tá fazendo o seu destino. Você tá entrando no choque, o que você quer e o que você acha que você pode, o que você acha que você merece. Mas se Deus quiser eu vou conseguir minha casa própria. Não tá congruente, né? Não tá em concordância. Então, nós fazemos o nosso destino, desde que a gente concorde nessas 4 áreas, ok? E esse foi um paradigma que mudou e ele é, assim, libertador também, saber que eu crio a minha realidade, tanto pro bem quanto pro mal, né? E se hoje eu vivo coisas ruins que não me agradam, eu tenho que me perguntar como que eu cocriei isso? Como foi que eu cocriei isso? E a gente lembra, às vezes demora um pouquinho, mas a gente lembra. A gente lembra assim, nossa, aquele dia eu pensei tal coisa. Às vezes a gente pensa uma coisa e não se dá conta, até vendo um filme, vendo uma novela, um filme, alguma cena, algum programa, alguma coisa, e a gente, né, sente aquilo ali que o personagem está sentindo, aquele medo, ou fala junto ali com aquele personagem, como eu sou pobre, porque a pobreza pega, enfim, não importa. A gente se envolve emocionalmente com aquela cena, pode ser de um programa de comédia, de um filme, enfim, e pode ser qualquer tipo de emoção, o medo, a doença, enfim, não importa. E depois liga a TV e passou, esquece. E depois, quando a coisa acontece na vida da gente, a gente fica assim, mas como que eu cocriei isso? Como foi que eu pensei isso? Eu não pensei que eu queria que isso acontecesse. Como foi que eu cocriei isso? Mas houve ali um pensamento e um sentimento que a gente não lembra, que a gente estava ali concordando com aquele filme, com aquele programa, com aquele personagem, com aquela fala, né? Que aquela pessoa estava ali falando naquele momento. Então, saber que somos co-criadores nos dá muito poder, né? Saber que co-criamos tantas coisas ruins na nossa vida nos dá o poder de agora co-criarmos coisas boas. Se eu co-criei coisas ruins, eu sou muito poderosa. Só que agora eu quero ser um co-criador consciente e co-criar coisas boas, ok? Então, esse foi também um grande aprendizado. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Não lembro agora se eu já falei que ciência e espiritualidade é a mesma coisa, né? Houve uma divisão aí, num determinado período da história, houve uma separação, ciência para o lado e espiritualidade para o outro. Porque achavam que, não, espiritualidade é crendice popular, é folclore, é isso, aquilo. Vamos separar, ciência é um negócio sério, espiritualidade é bobagem. Então, houve essa separação, essa divisão. E hoje, quando algumas pessoas estudam a palestra, ou estuda espiritualidade, ou estuda ciências, acha que são coisas separadas, coisas distintas. E não são, é tudo uma coisa só, tá? Então, essa é uma coisa também que eu aprendi lá no caminho das palestras. Falar um pouquinho agora também de catarses, né? Eu falei de catarses que eu tive na primeira onda, e só que foram 10 ondas aí, né? Tiveram mais algumas catarses. E uma que eu tava me lembrando que um dia eu entrei para trabalhar, eu tava dobrando, né? Eu tava fazendo hora extra, entrei para trabalhar numa sala de aula, foi numa sala de berçário,
E quando eu dei 2 passos dentro da sala, eu senti uma dor muito forte na coxa, na parte interna da coxa esquerda, como se fosse uma facada, muito forte, como se tivesse tomado uma facada, assim, um golpe que tivesse pegado no nervo da perna. E naquele instante eu gritei de dor, eu já encolhi a perna e a partir daquele instante eu comecei a mancar. E eu passei o resto do dia mancando. Alguns minutos depois eu fui acometida de febre. Eu comecei a ter febre e não tinha assim nenhuma explicação, nenhum sintoma físico para explicar aquela febre, a não ser aquela dor na perna, né, que não justificava a febre no caso. E eu fui, né, me deitar, eu pedi uma licença para ir no médico, né, um JA, uma justificativa de ausência, e acabei indo me deitar numa sala, porque daí eu terminando meu trabalho. Quando eu terminei meu trabalho, meu período de trabalho, que era hora extra, eu tinha 1 hora de almoço, né, para eu assumir a minha sala, que era no período da tarde. E nesse momento dessa 1 hora de almoço, eu me deitei e fiquei deitada lá com febre, com dor, sentindo mal, mas eu não sentia assim outros sintomas. Até que deu o horário que eu pude sair, né, com o meu JA, eu fui pro pronto-socorro, fui levada ao pronto-socorro. E chegou no pronto-socorro, eu passei muito mal, passava mal, não sabia explicar o que eu tinha, não conseguia entender o que eu tinha. Até que num determinado momento eu vomitei assim, lavei o chão do hospital. No entanto, na hora do almoço, né, naquela 1 hora de almoço que eu tinha, eu não comi nada. Eu não conseguia comer, eu não estava bem para comer. E eu não tinha nada para vomitar, então assim, praticamente eu vomitei líquido, né? E depois de sair do pronto-socorro, sair com alguma medicação, acho que foi com injeção na época, voltei para casa, fiquei de cama e no outro dia eu estava boa. Então foi também uma catarse. Eu lembro que o professor Hélio fala assim, algumas pessoas vomitam, e é muito bom se a pessoa vomitar, porque ela já coloca logo para fora de uma vez. O que está sendo colocado para fora? Não sei. O que estava sendo limpado? Não sei. Mas a catarse nada mais é do que a limpeza, né? E aí limpou, né? Eu tive aquela febre, tive aquela reação. Então, assim, a cada catarse eu tenho uma espécie de memória. Uma memória muito sutil, muito leve, de alguma coisa que eu fiz, de alguma coisa que aconteceu, né? Como essa dor na perna, eu sentia que era como se eu tivesse levado uma facada, assim, uma lança na minha perna. E uma outra vez eu tive uma dor muito forte na região aqui do tórax, que eu sentia que era como se fosse uma espada que entrou aqui na frente e atravessou atrás. E eu senti essa dor por alguns dias também. Então, todos esses sintomas, né, de dores, de febres, de vômitos, podem ser catarses, tá? E no caso eu tive poucos sintomas, assim, poucas catarses. Tive uma dor no ombro direito muito forte, muito violenta, que quando eu me deitava na cama, a sensação que eu tinha é que tinham colocado uma pedra muito grande aqui em cima do ombro. E eu deitada na cama com muita dor, uma certa noite, fiz de tudo para passar dor, coloquei frequência, fiz oração, fiz meditação, fiz várias coisas e a dor não passava, a dor continuava se intensificando. E eu não conseguia dormir, não tinha posição para dormir. Até que eu lembrei da ágata, né, da pedra ágata, e eu coloquei a ágata e eu falei assim, se a dor não passar com essa ágata, eu vou acordar meu filho, já era de madrugada, vou acordar meu filho e pedir para ele me levar para o socorro, porque eu não estou aguentando mais essa dor. Era uma dor muito intensa aqui, afundava aqui, sabe? Essa região aqui parte da frente do ombro, né? E passou, a dor acabou passando, porque eu já estava ouvindo frequência de cura, eu já estava fazendo várias técnicas e várias terapias, né, em casa, para não precisar ir para um socorro, para não precisar tomar remédio. E passou. No entanto, que continuou uma dor, assim, por meses, eu senti uma dor no braço quando eu levantava o braço. Era uma dor no ombro, né? Não era no braço, era aqui, essa região do ombro. Conforme eu levantava o braço, fazia movimento de braço, eu senti uma dor, como se eu tivesse feito algum movimento físico que tivesse causado aquela dor, sabe? Uma dor muscular, uma dor no ombro, assim, no ombro direito. E o que vinha para mim, assim, o que eu tinha de memória, assim, que vinha para mim, a sensação que eu tinha era que com esse braço direito
eu devia ter levantado, em alguma outra vida, levantado aquela arma medieval. Eu sentia isso. Vinha essa memória para mim. Eu levantando uma arma medieval. Não vou saber falar para vocês o nome da arma, né? Mas é uma arma grande, como se fosse um machado, mas não é um machado, porque o machado ele é só de um lado. Ela é de ambos os lados, é como se fosse um meio círculo, assim, de ferro, com aquele cabo de madeira, uma arma muito pesada, e eu levantasse aquela arma para fazer algo. Não, pode ser que era para matar pessoas, acredito que tenha sido para matar pessoas, numa era medieval, ou pode ter sido para trabalhar, mas se fosse para trabalhar, né, não seria uma catarse, não teria por que eu sentir essa dor, mas pode ter sido tão somente para guerrear, né? Para guerrear ali, cumprir ordens, não sei. Não sei o que eu fiz, mas eu sei que foi uma catarse, que eu senti essa dor durante muito tempo. Nessa ocasião também eu comecei a fazer aplicação de reiki, de barra de axis, e essa dor se intensificou bastante, né? Então foi uma das catarses que eu tive também. Foram poucas, né? São essas que eu tô relatando, no momento eu não lembro de outra. Foram poucas catarses físicas. Houve alguns, assim, ataques de raiva também que ocorre. A catarse em forma de ataque de raiva, de ira, assim, momentânea, um ataque de fúria. Mas depois passa, isso também aconteceu, acho que umas 2 vezes também. E depois passou. Que mais? Eu não contei, acabei não contando o que aconteceu quando eu toquei a ressonância pela primeira vez, né? A ressonância chegou à noite e eu sabia que eu não podia tocar à noite, então eu esperei no outro dia para tocar. E no outro dia eu toquei a ressonância, e quando foi à noite, da primeira vez que eu toquei a ressonância, quando foi à noite, eu deitei para dormir, e a hora que eu fechei o olho, eu comecei a ver índios, ocas, índios montados a cavalo, um índio idoso já, com os cabelos longos, mas ele assim bem idoso, com rugas no rosto, montado num cavalo. E todas essas cenas, elas vinham assim diante dos meus olhos fechados, como se quase tocasse o meu rosto, como quando a gente assiste um filme no cinema em 3D, que parece que a imagem vem, a gente até afasta assim para trás, que parece que vai tocar o nosso rosto. E era essa sensação, eu via com os olhos fechados e as imagens vinham assim como se fossem tocar o meu rosto, era muito grande, era muito forte, e passavam várias imagens, várias cenas. Na sua maioria eu via isso, oca, índio, terra batida, cavalo. Tinha um momento assim que vi um cavalo assim bem cara a cara comigo. E, enfim, como fala? Não tribo, ali onde se reúnem as ocas, né? Faltou a palavra agora, daqui a pouco eu lembro. Então eu via muito isso, e eu via cenas passando assim, muito rápido, como no filme Lucy, quando ela começa a ver cenas passando, né? Que ela tá sentada e ela começa a ver muitas cenas passando, o tempo passando assim muito rápido. Eu via cenas assim passando muito rápido, as quais eu não definia, eu não conseguia, não dava tempo de eu ver, de eu entender o que era, identificar o que era. Então foi isso que aconteceu comigo na minha primeira onda. E de lá pra cá, cada onda que eu peço, né? Quando chega a onda no meu e-mail, eu percebo, eu sempre percebo nesse fechar de olhos. Uma outra vez que eu tava aguardando chegar a onda também, eu fui tomar banho, a hora que eu fechei o olho para lavar o cabelo, começou a vir imagens assim, as imagens vindo. Aí eu abri o olho e falei, minha ressonância chegou. Quando eu saí do banho, abri o e-mail, a ressonância tava lá, né, a frequência. Então, é uma experiência minha, né, particular. Cada ressonante tem as suas experiências e todas são diferentes, porque cada uma tem um histórico de vida, um histórico de reencarnações, de experiências de vida. Então, sempre é diferente. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui, porque meu celular tá acabando a bateria, então o vídeo hoje vai ficar um pouquinho mais curto. Deixa eu ver. Não, era só isso mesmo, né? Era só isso que eu tinha anotado aqui. Então é isso. Ontem à noite chegou minha 11ª onda. Eu toquei hoje pela manhã. Estou muito feliz. Como eu disse no primeiro vídeo, foram muitas as mudanças, né? E principalmente a ressonância harmônica me tirou do vitimismo, sentimento de vítima, porque eu achava que tudo que acontecia era contra mim, que tudo que faziam era para me atingir,
era para me ofender, eu me sentia muito ofendida, muito magoada. Então, assim, eu saí do vitimismo, né? Deixei de ser vítima. Até hoje, se vem algum pensamento, eu já contradigo. Eu falo assim: o que você tá se fazendo de vítima? Você não é vítima de nada, não. Pode parar. Vamos parar com esse vitimismo. Eu mesmo chamo minha atenção. E isso foi muito libertador, foi muito bom. Outra mudança que ocorreu na minha vida também, deixa eu ver, foram muitas as mudanças assim no aspecto de personalidade, sabe? Eu era muito dependente emocional, eu era muito carente, muito carente. Então eu precisava que o outro gostasse de mim, eu precisava que o outro demonstrasse que gostava de mim. Isso eu tô falando de qualquer outro, tá? Mãe, familiares, relacionamentos afetivos, todos. E hoje não, com a ressonância harmônica, logo no começo, vamos dizer assim, na terceira onda, eu já tive essa libertação emocional. Eu deixei de ser essa pessoa emocionalmente dependente. Outra dependência emocional também se manifestava quando eu queria que as pessoas concordassem comigo. E quando eu falava algo e as pessoas não concordavam comigo, eu ficava muito brava. Ficava muito, muito, muito brava. Porque isso é uma dependência emocional também, né? Eu preciso que o outro concorde comigo, eu preciso que o outro me elogie, eu preciso que o outro goste de mim. E o outro discordar de mim, eu reagia, eu interpretava como a pessoa não gostando de mim, né? Então, assim, foram muitas libertações, muitas mudanças emocionais, muitas mudanças de personalidade. Se você está fazendo o caminho das palestras, continua. Se você tem vontade de fazer ressonância harmônica, eu indico. Haverá mudanças, né? Como eu já falei no primeiro vídeo, não vou repetir. E a gente precisa entender que nós estamos evoluindo e que tem coisas que não vão ressoar mais conosco, né? A religião que eu tava não ressoava mais comigo. Os paradigmas que eu tinha ali, as crenças que eu tinha não ressoavam mais comigo, não ressoam mais comigo. Só que é importante a gente reconhecer e decidir, né? Vou agora repetir uma frase aqui que a Maia Andrade falou uma vez que me marcou muito. Chegando um momento da ressonância harmônica que você fala assim, bom, tem isso e tem isso. Tá, qual dos dois eu vou ficar? Tem essa verdade e tem essa verdade. Ou, isso aqui está provando que isso aqui não é verdade. Então, qual dos dois eu vou escolher? Eu vou continuar na mentira? Eu vou continuar no paradigma? Eu vou continuar na crença? Ou eu ouso mudar? Ou eu ouso mudar e enfrentar o que eu tiver que enfrentar, né? Porque vai ter consequência, vai ter família criticando, vai ter amigos criticando, vai ter amigos abandonando a gente, né? Família se afastando da gente, porque fala assim, nossa, fulano lá parou de ir na igreja, fulano lá parou, parece que não tem mais emoção. Antes, eu sofria demais, eu sofria por demais por causa dos outros, né? Então, se acontecesse qualquer coisa com alguém, eu tava sofrendo. Eu era sofrência em pessoa. E hoje não, hoje eu sou capaz de olhar e falar, aham, tá bom, você criou isso, então, né? Muda aí seu pensamento, descria isso, cria outra coisa e tal. E eu não fico mais sofrendo pelo outro, chorando pelo outro, me compadecendo do outro, quando a pessoa vem ficar contando suas lamúrias, contando suas tristezas, suas derrotas, enfim, suas queixas, suas lamentações, eu não fico mais comovida, né? Isso é uma coisa que faz com que os nossos familiares se assustem. Nossos familiares falam assim, nossa, parece que você não tem mais sentimento. Não, eu tenho sentimento. Só que hoje eu entendo com muita clareza que cada um cocria a sua realidade e que eu não vou ajudar nada sofrendo junto, né? Porque o fulano tá chorando, eu vou lá chorar junto, eu vou ajudar ele em alguma coisa? Eu não vou ajudar ele em nada. Assim como eu ficar contando meus problemas para os outros, não vai me ajudar em nada. Só vão ser duas pessoas agora com problema, né? Então, a gente acaba aparecendo aos olhos dos outros mais frio, mais insensível, mas não somos insensíveis. Apenas enxergamos com muita clareza que sofrer é uma escolha, tá? Se o problema veio, se a coisa aconteceu, a primeira coisa que nós precisamos fazer, nos perguntarmos, como eu cocriei isso? Como é que eu fiz isso? E agora o que eu faço com isso? Vou cocriar uma coisa boa, então, no lugar disso. E escolher se queremos sofrer ou não. Eu quero sofrer? Não quero, não preciso. Então, né, vira o disco. Você tá ouvindo uma música ali, essa música me faz lembrar de coisas tristes, vai me fazer chorar? Muda a música, muda a estação de rádio, muda aí o programa, muda aí o canal, né? Então, sofrer é uma escolha. E isso é uma coisa maravilhosa que a ressonância harmônica veio
nos ensinar. Por isso que eu falo que a ferramenta muda, nos expande, nos muda de dentro para fora. E não é de fora para dentro. De fora para dentro seria o quê? Ah, tá, eu li, entendi e agora eu vou fazer assim. Isso é de fora para dentro. Mas quando eu digo que ela muda de dentro para fora, ela muda o nosso sentir, né? Antes eu sentia dó das pessoas, sentia pena das pessoas. E hoje não, eu chego para a pessoa e falo assim, ó, tem essa opção, ó. E se você fizer isso, o que você acha? Dá para você fazer isso, né? A pessoa apresenta um problema, eu apresento para ela algumas alternativas de solução. Ó, tem essa alternativa, tem essa alternativa, tem essa. Em momento algum eu fico ali, ai, coitadinha, ai, como você sofre, né? Você quis sofrer junto com você, não. Então mudou de dentro para fora, porque eu não sinto mais o que eu sentia antes, que era a tristeza, a dor, né? A lamúria, a sofrência, né? Então eu não sinto mais. Então, por hoje é só. Eu acho que tá bom por aqui. Minha bateria tá acabando. Muito obrigada por você ter assistido até aqui, né? Eu agradeço e eu espero ser contribuição na sua vida, né? E estar te ajudando, dando aí o meu depoimento da minha experiência. E vamos ver se der certo, eu gravo um terceiro vídeo, porque agora eu acabei me lembrando de outras coisas, mas a minha bateria tá acabando, tá bom? Muito obrigada e até mais.